Olá, nesta edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa com o senador Odaci Soares. E o nosso tema é a CPMI da Petrobras. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Essa semana em que gravamos, havia expectativa, por exemplo, da gente ter o depoimento de um diretor da Petrobras aqui na Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. No entanto, esse depoimento não se realizou. Essa sensação de que essa investigação feita pelo Congresso Nacional podia fazer água, dar em pizza, esse tipo de ausência de depoente que vem e não fala, a expectativa do senhor é que haja algum trabalho relevante do Congresso nesse sentido, ou nós estamos vendo essa CPMI perder a força? Olha, eu acho que, no final nós devemos ter como resultado, do ponto de vista do Congresso Nacional, alguma coisa positiva, porque o fato é o seguinte: independentemente das ações da CPI mista do Congresso, as providências junto à Polícia Federal, junto ao Ministério Público Federal, junto à Justiça Federal, estão tramitando com velocidade. Hoje essa semana mesmo, foi condenada a doleira, parece que há 28 anos de prisão. Então, a Justiça Federal está fazendo a sua parte. Eu acho o seguinte: o Congresso andando com mais velocidade ou com menos velocidade, as providências estão sendo tomadas no âmbito do Ministério Público e da Justiça Federal. Agora, eu acho que o Congresso tem que fazer a sua parte. O Congresso é uma casa política, ela não é uma casa de polícia, ela não é o Judiciário nem o Ministério Público, mas ela tem que fazer a sua parte, porque pode correr dois riscos. Primeiro risco, as suas conclusões diferirem das conclusões do Ministério Público e da Justiça Federal com as condenações. Primeiro problema é esse. Segundo, ela não chegar a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, o povo brasileiro vê que os ladrões da Petrobras, os que assaltaram os cofres da Petrobras, estão sendo presos. Então, é obrigação do Congresso Nacional, e eu acredito que isso possa ser feito a partir agora do dia 28, quando o Congresso volta a se reunir novamente para deliberar sobre essas questões todas que estão por aí. Eu acredito que a CPI vai ser coagida a fazer isso. Ela vai ser pressionada a tomar uma atitude de CPI mista, de CPI do Congresso Nacional, no caso mista. Ela vai ser obrigada pela população, pela mídia, pela pressão das pessoas, pela pressão interna dentro do Congresso Nacional, a tomar uma atitude. É claro que nós temos que reconhecer que compete ao governo, aos parlamentares do governo que concordem com isso, defender as posições do governo, e compete à oposição defender as suas posições que levariam à condenação dos ladrões. Quando se fala em Petrobras, CPI da Petrobras, o povo brasileiro já sabe quem roubou a Petrobras e quem continua roubando, porque tem gente que continua roubando. Aquela questão mesmo que o Paulo Roberto Costa levantou junto à Justiça Federal, que me parece de uma ingenuidade tão grande, ele dizer que a comissão era de 3%, está mentindo. Você não joga uma obra de 4 bilhões para 40 bilhões, como é o caso da Abreu e Lima em Pernambuco, para cobrar 3% de propina. Ali é 10%, ele salvou ali, naquela delação premiada com a Justiça Federal do Paraná, ele salvou pelo menos 7% da propina recebida. Você não joga uma obra o doleiro operou 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais dá 1 bilhão de propina, porque os números são escandalosos. Eles supervalorizaram os preços. Estava tudo superfaturado. Então ele não vai superfaturar de 1 bilhão para 10 para receber 3% de comissão. Então tem esses fatos todos que estão sendo levantados, que a CPI tem condição de levantar. Eu acredito, sinceramente, que ela vai fazer isso, porque ela não pode ser atropelada, nem ser deixada para trás com as providências que estão sendo tomadas em outros âmbitos, como vem ocorrendo, no caso, o Ministério Público Federal e a Justiça Federal. Ela tem que estar sintonizada com esses outros trabalhos. Ela tem que se sintonizar. Por quê? Porque as pessoas estão sendo julgadas. Os julgamentos já estão ocorrendo. Os julgamentos todos estão sendo condenados. Isso significa o quê? Que as provas são irrefutáveis. Então, as provas irrefutáveis estão levando à prisão parte da quadrilha, ou membros da quadrilha, não podem ser negadas pela atuação da CPI. Com certeza. Agora, esse trabalho de investigação com relação à Petrobras, ele traz ganhos para a sociedade. Queria saber o que o senhor acha, por exemplo, essa questão da delação premiada, o retorno de dinheiro que foi desviado, são todas novos paradigmas nesse tipo de conduta, né, senador? É verdade, é positivo. Agora, no caso da Petrobras, eu só acho que os 3% indicados pelo Paulo Roberto é brincadeira de carochinha. Eu nem creio que o Ministério Público do Paraná e que o juiz federal do Paraná tenha acreditado nisso. Provavelmente haverá investigação em torno do haverá desdobramentos, porque eu tenho certeza que isso é uma delação mentirosa. Você não joga uma obra de 4 bilhões
Você não superestima uma obra de 4 bilhões para 20 bilhões, para 30, para 40 bilhões, para receber 3%. Esses depoimentos que o STF deve encaminhar ao Congresso Nacional, o senhor acha que acontece em tempo hábil para que colabore efetivamente com o trabalho da comissão parlamentar? Eu acho que sim. O fato é que o Congresso Nacional tem a obrigação de conhecer a lei da delação. O Judiciário agiu corretamente. O resto tudo é circo. Uhum. A legislação, se o Congresso Nacional tivesse acesso à delação premiada antes da sua homologação, antes do seu encaminhamento ao Supremo na parte referente a quem tem foro privilegiado, era a delação, antes de ser homologada a delação, ela se tornaria nula de pleno direito. Então, o Congresso quer se apressar sobre uma parte das questões que talvez não são tão relevantes, porque a Justiça está prendendo e condenando as pessoas, quando deveria estar focada nos depoimentos que podem ser tomados aqui dentro, essa coisa toda. Mas eu acho que agora, depois do dia 28, dia 28, hora da volta, depois das eleições presidenciais, eu acho que essa coisa vai tomar um ritmo muito acelerado. Certo é que essa investigação, esse assunto não morreu. Havia uma expectativa com Copa do Mundo, eleições, um certo esvaziamento que nem foi tão grande aqui na casa, né? Que esse trabalho ficaria parado e até mesmo esquecido. Não, a partir agora da volta dos parlamentares, a partir do fim das eleições, agora do segundo turno, o Congresso Nacional não tem mais desculpa para não apressar a oitiva das testemunhas, as provas periciais que precisam ser feitas, levantar todas as informações para, em seguida, depois que tiver todo esse contexto definido no nosso âmbito, no âmbito político aqui, porque apesar de a CPI ter poder de investigação, o âmbito é político. O nosso trabalho vai ser encaminhado ao Ministério Público. Como é que nós vamos encaminhar ao Ministério Público um trabalho que colide com o trabalho deles? Como é que nós vamos encaminhar ao Ministério Público um trabalho que colide com as decisões já tomadas pela Justiça? Então, o Congresso corre o risco de se desmoralizar e, por outro lado, também tem a seu favor o fato de que pode se fortalecer com as conclusões que vem a tomar, que são públicas e notórias. Não tem por que o senador A, o senador B, o senador C do governo ter preocupação em quem roubou, porque todo mundo já sabe. Quem roubou, todo mundo já sabe quem roubou. Tem alguns que roubaram que ainda estão enrustidos aí, mas que vão ser descobertos também, investigados e descobertos. É isso aí, senador. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado a você. A você que nos acompanha, obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento. Eu sou Tânia Horman e você pode trabalhar conosco enviando suas sugestões e críticas. Ligue 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse senado.leg.br/TV. Até a próxima.